Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, iremos fazer a leitura a partir do versículo de número 6 até o último verso, verso de número 10 deste capítulo. Assim diz a palavra do Senhor: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Até aí a palavra do Senhor. Mais uma vez nós iremos orar pedindo a graça de Deus sobre o entendimento da sua palavra. Oremos. Ó Deus, mais uma vez diante da tua palavra suplicamos a bênção do teu Espírito para que não só a nossa mente, o nosso entendimento, mas o nosso coração seja aberto pelo Senhor, e que o Senhor, pelo teu Espírito, nos dê entendimento e iluminação para a compreensão da tua palavra, para que ela transforme o nosso viver a cada dia, e a cada dia possamos ser semelhantes mais e mais ao nosso Senhor, o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no nome dele. Amém. Irmãos, há 2 semanas começamos a expor a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Na introdução que fizemos, pudemos acompanhar uma síntese a partir do final do capítulo 15 até o início do capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Nesse relato, podemos observar que, apesar do desejo do apóstolo Paulo de pregar o evangelho no restante da Ásia Menor, o Espírito de Cristo o impediu. Em seguida, já à noite, Paulo tem uma visão onde um macedônio clama por ajuda. Entendendo Paulo ser este sonho uma revelação divina, segue para a província da Macedônia. Anuncia o evangelho por 3 sábados numa sinagoga da capital Tessalônica. Uma multidão de gentios e judeus, homens e mulheres, creem no testemunho de Paulo de que Jesus é de fato o Messias prometido, e ali então dá-se início à primeira igreja presbiteriana da Tessalônica. Em virtude da grande perseguição movida pelos judeus incrédulos, Paulo, com o auxílio da igreja, foge para Bereia e depois para Atenas, de onde encaminha Timóteo de volta à igreja da Tessalônica. Pela impossibilidade de ele ter retornado pessoalmente à igreja dos Tessalonicenses, e após ter recebido o relatório de Timóteo, estando Paulo em Corinto, por volta do ano 50 depois de Cristo, escreve esta primeira carta aos Tessalonicenses. Alguns dos motivos pelos quais Paulo escreve esta carta foram os seguintes. Primeiro, elogiá-los e incentivá-los ao crescimento espiritual, demonstrando seu amor, cuidado e preocupação para com aquela igreja. Justificar a razão dele não ter retornado a Tessalônica e de ter enviado Timóteo em seu lugar.
trazer consolo aos irmãos a respeito das muitas perseguições sofridas. E por último, esclarecê-los sobre algumas dúvidas levantadas por aqueles irmãos, especialmente com relação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Com isto em mente, Paulo, depois da introdução da carta, e na companhia de Silas e Timóteo, faz menção das orações constantes em gratidão a Deus pela fé daqueles irmãos, uma fé produtiva, pelo amor sacrificial e pela resistente paciência daqueles irmãos, cuja expectativa era o alívio que teria pelo retorno do Senhor. Isso nós vimos nos versos 2 e 3 deste primeiro capítulo. Nos versos 4 e 5, também já vistos, semana retrasada, Paulo fala a respeito da causa dessas graças mencionadas, ou seja, a operosidade da fé, a abnegação do amor e firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo assim a eleição desses crentes tessalonicenses, pelo fato de que o evangelho que os alcançou não se constituiu apenas de palavras, mas palavras operadas pelo poder transformador do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, então, segue no versículo de número 6, conforme a leitura que fizemos, observando ou sintetizando mais uma característica da transformação ocorrida entre os tessalonicenses e mais uma evidência de que, de fato, eles foram verdadeiramente transformados pela palavra e pelo Espírito Santo, sendo, portanto, esta é a conclusão do apóstolo Paulo, eleitos de Deus. E essa característica é a de ser estes irmãos tessalonicenses imitadores. É isso, e isso é tudo que precisamos. Nesse aspecto, nós não precisamos ser inovadores, criativos e geniais. Assim como eles, nós precisamos ser imitadores. E como ilustração sobre esse assunto, permitam-me falar um pouco a respeito das crianças. As crianças têm uma capacidade extraordinária de aprender e absorver informações do mundo ao seu redor. E uma das maneiras mais comuns pelas quais elas adquirem conhecimento é através da imitação. Desde a mais tenra idade, elas observam atentamente os comportamentos e as ações de seus pais e tentam replicá-los em sua própria vida. Ao observar seus pais, as crianças aprendem habilidades práticas como falar, andar, comer, vestir e se comportar, bem como, no nosso contexto, elas aprendem desde cedo a ter reverência. Os pais, portanto, são modelos importantes para seus filhos, pois as crianças veem neles um exemplo a ser imitado. Elas tendem a imitar as atitudes, os gestos, a linguagem e até mesmo as expressões faciais de seus pais. As crianças são como esponjas, absorvendo tudo o que veem e ouvem. Portanto, os pais devem se esforçar para serem modelos de comportamentos saudáveis e éticos, e devem estar atentos
as influências externas, não só no mundo, mas, pasmem, até mesmo na própria igreja. Nós temos um padrão a ser seguido. Na verdade, nós não temos um padrão a ser seguido. Nós temos um padrão a ser imitado. Mas eu pergunto, por que estamos falando a respeito de crianças imitarem a seus pais? Estamos falando de crianças imitarem a seus pais porque talvez esse seja o melhor exemplo para ilustrar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nestes últimos versos do capítulo 1. Além disso, todos nós, em certo sentido, somos crianças e devemos ser imitadores do nosso Pai Celeste. Não é sem motivo que lemos na nossa liturgia e repetiremos aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, diz o apóstolo Paulo. Portanto, é sobre este assunto que o apóstolo Paulo nos fala, nos instrui, aqui nestas passagens lidas, nestes 5 versos. Ele nos ensina a sermos imitadores. E observe que este ensino de sermos imitadores está em conexão com o verso anterior, verso de número 5. Observem que o verso de número 5 diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo, então, ele reforça aquilo que os tessalonicenses receberam em termos de proclamação do Evangelho, e também ele ressalta o procedimento dele, de Silas e de Timóteo, como um modelo a ser imitado. Por esta razão, no verso de número 6, nós observamos esta conexão. Por que é que isto é importante? Porque a palavra de Deus, ela deve ser entendida, interpretada à luz do seu contexto. E nada melhor do que observarmos o contexto para que possamos entender bem aquilo que o apóstolo Paulo quer nos dizer. E não impormos sobre o texto aquilo que nós queremos que ele diga. Devemos ouvir o apóstolo. E a melhor forma de ouvi-lo é interpretá-lo à luz de tudo aquilo que ele disse e que ele irá nos dizer. Portanto, sendo assim, observe o que nos é dito no versículo de número 6. Com efeito, dando então continuidade ao que ele acabara de falar, vos tornastes imitadores, diz o apóstolo. Imitadores de quem? Imitadores nosso. Então ele inclui Silas e Timóteo, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, assim diz o apóstolo Paulo. Observe então que Paulo, Silas e Timóteo são colocados como modelos a serem imitados. Observe também que o apóstolo Paulo, ele não admoesta os tessalonicenses a serem imitadores.
ele já parte do pressuposto de que eles são imitadores. Paulo diz: com efeito, vos tornastes imitadores. Ser imitador, ou a palavra imitador, é repetida na maioria das cartas do apóstolo Paulo, quando ele se dirige às diversas igrejas. Exemplo, os Efésios, conforme lemos no capítulo 5, verso 1. Mas há outras inúmeras passagens, pelo menos 6 ou 7, inclusive 2 delas na carta, aqui nesta própria carta. Em todas elas, exceto quando ele se dirige aos Tessalonicenses, a palavra imitadores é colocada como uma ordem, um mandamento. Sede meus imitadores, diz o apóstolo Paulo, em todas elas. Mas aqui ele não dá este comando. Ele já parte do pressuposto de que os Tessalonicenses já eram imitadores desde o momento em que eles se converteram. Na verdade, todo crente necessariamente, todos nós que confessamos a Cristo como Senhor, somos imitadores. Não tem como não sermos imitadores dos apóstolos, dos cristãos e de Cristo. Todo crente, todo cristão é um imitador. Porque se não são imitadores, não são cristãos. Nós somos pequenos cristos. Obviamente, isso não significa sermos perfeitos. Nós somos imitadores em algum aspecto, pelo menos, e o que se espera é em muitos aspectos. No caso aqui, há um aspecto em que eles são imitadores, e o apóstolo, segundo aquilo que dissemos, à luz do contexto, eles são imitadores pelo fato deles terem sido transformados pelo poder do Espírito Santo, pelo Evangelho, e fazerem aquilo que Paulo, Silas e Timóteo fizeram neste contexto, em especial no que diz respeito às perseguições e se manterem firmes, terem uma fé operante, ter um amor abnegado, ter uma firmeza na esperança, mesmo em meio à grande tribulação. Eles foram imitadores, de fato. Todos nós, portanto, somos imitadores, devemos ser imitadores. Nós, como já fiz referência, não precisamos de inovações, de invenções, de criatividade. Nós precisamos ter um modelo, e nós temos um modelo, e imitarmos este modelo. É o que nós precisamos. Mesmo no nosso século, devemos imitar o comportamento, a maneira de ser dos apóstolos e de todo cristão, verdadeiramente cristão do passado, em especial, imitadores daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos ser imitadores. Os cristãos, os crentes da Tessalônica, os tessalonicenses, desde que se converteram, se tornaram imitadores de Paulo, Silas e Timóteo e do Senhor Jesus Cristo. A palavra imitadores tem como origem a palavra mímica, bem conhecida nossa. O que é uma mímica? É uma representação por gestos para que os outros possam ver, reconhecer aquilo que nós estamos imitando.
Talvez o mais próximo disso sejam os filmes de Charlie Chaplin. Não precisava de voz, bastava ver o procedimento e nós já identificávamos, já interpretávamos. Era assim que ele fazia imitações. E tem uma coisa bem conhecida, pelo menos dos mais antigos, e eu me incluo nessa lista, do mimeógrafo, lembram? Eu lembro que na própria igreja, as mulheres ensinando os filhos delas próprias ou dos outros na igreja, elas utilizavam o mimeógrafo, não é? Que faziam uma reprodução, bem antigo isso, exatamente da sua matriz num papel, e assim havia esse tipo de reprodução. O mimeógrafo, portanto, a mímica, são exemplos a respeito de o que é ser imitador. Não é ser inovador, não é ser criativo, é replicar um padrão já existente. E estes tessalonicenses, de fato, se tornaram imitadores. Exemplo disto, além do que leremos brevemente, nós temos no capítulo 2 desta mesma carta, no versículo 14. Observe o que lá diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. Por quê? Qual foi o padrão? Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Eles foram imitadores no sentido de que eles se mantiveram fiéis naquela fé ouvida, recebida e professada, mesmo em meio à perseguição. E observem, eram novos convertidos. Não somente Paulo, Silas e Timóteo foram perseguidos, como eles, novos convertidos, foram perseguidos. Eles então imitaram a vida daqueles homens, fazendo o mesmo. E isto é o que nós de fato devemos ser imitadores. Agora, observe o que ele diz logo em seguida. Vamos ler novamente. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Não fique com receio. Imitem os homens que são fiéis. Não fique com receio. Eles são pecadores imperfeitos, mas eles são imitadores de Cristo. Enquanto eles forem imitadores de Cristo, nós podemos ser imitadores deles. É o que o apóstolo Paulo nos diz aqui: imitadores nossos e do Senhor, porque Paulo, Silas e Timóteo eram imitadores do Senhor. Portanto, eles poderiam replicar aquilo que eles viam na vida de Paulo, Silas e Timóteo, em virtude não de Paulo, Silas e Timóteo, mas em virtude do Senhor de Paulo, Silas e Timóteo. Assim, da mesma forma, nós devemos ser imitadores. E aqui já uma aplicação. Como é importante nós termos modelos em nossa vida para imitarmos. Quão importante é nos relacionarmos com pessoas que possam contribuir com o nosso desenvolvimento espiritual. Quão importante é que os nossos filhos tenham amizades, assim como nós, pois eles nos imitarão, de pessoas não perfeitas, não impecáveis, mas que são modelo em algo. Em especial, um modelo que encontramos em Cristo Jesus. Portanto, não se preocupe em ter muitos amigos ou muitos seguidores.
Se preocupem com pessoas que vão fazê-la crescer em graça, em conhecimento, em habilidades que sejam úteis no reino de Deus e coisas outras pertinentes à vida comum, mas em especial com relação ao serviço do Senhor. É fundamental. Pais, observem quem são as suas amizades. Pais, observem quem são os amigos dos seus filhos. E comece cedo. Não espere ele completar tal idade e decidirem. Afinal de contas, nós cremos que Deus é quem decide por nós e Ele já decidiu. Não precisa de nenhum sonho, de uma revelação ou coisa extraordinária ou especial. Deus já decidiu. Nós temos um modelo, nós temos um padrão a seguir. Ele continua dizendo: tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria. Eles receberam a palavra em meio a muita tribulação, mas de que maneira eles reagiram às perseguições? Com murmurações, com queixas, com raiva. Outro dia, na verdade ontem, nós ouvimos de uma pessoa que não se diz ateia nem crente, mas decepcionada com Deus, porque o pai dela era uma pessoa espetacular, adoeceu e faleceu. Por esse motivo, ela não aceitou o convite a vir à igreja, e ela está muito bem assim. Mas a reação dos tessalonicenses foi outra. Eles receberam a palavra com alegria. Nisto, eles eram imitadores de Paulo, Silas e Timóteo, pois eles anunciavam a palavra e eram perseguidos com alegria. Agora, não com alegria comum, própria do mundo, mas o que é que ele diz? A alegria do Espírito Santo. Não é uma alegria qualquer, é a alegria que é produzida pelo Espírito Santo em nós, que nos faz ter uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança de que seremos consolados. Essa é a firmeza na esperança que o apóstolo Paulo falou no verso ou nos versos anteriores. Observem, meus irmãos, o ensino do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 20 e 21. A parábola do semeador, bem conhecida a nós. Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Coisa maravilhosa, não é? Verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Bem diferente dos tessalonicenses. Receberam a palavra com a alegria do Espírito Santo. Esta alegria, produzida na vida destes que se encantaram com o Evangelho, a princípio, era uma alegria mundana, passageira, por algum benefício, pela beleza que é a vida cristã, e não por se tornarem servos do Senhor. Esta alegria não aguenta muita coisa. E meus irmãos, pasmem,
isto é visto nas igrejas. Há pessoas que têm esse tipo de alegria que não é produzida pelo Espírito e continuam na igreja. E qual é a sua alegria? O que é que a mantém religiosa? O que é que a mantém na igreja? Mais ou menos, não é? São as alegrias passageiras do mundo, e a igreja se vê na obrigação de inventar, para atrair as pessoas, elas permanecerem na igreja e assim terem uma garantia do paraíso, quando na verdade serão surpreendidas. A alegria dos Tessalonicenses é a alegria que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, e logo em seguida ele diz alegria. Alegria, portanto, que é produzida pelo Espírito Santo, é a alegria que os Tessalonicenses tiveram. É a alegria que você deve ter. Não fique nas circunstâncias das imperfeições que há em cada um de nós e em nossa igreja. Não tenha isso como um padrão. A alegria deve ser produzida pelo Espírito, pela motivação correta mesmo em meio a problemas e a dificuldades. O apóstolo então conclui essa questão da imitação, falando que estes Tessalonicenses passaram e continuaram a ser imitadores, mas agora eles passaram a ser um modelo a ser imitado. Vê que coisa maravilhosa, não é? Houve um crescimento. Eles passaram a ser um modelo a ser imitado. Por quê? Porque eles imitaram o modelo, agora eles se tornaram modelos. De sorte que vos tornastes o modelo, diz o apóstolo Paulo no verso 7, para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Todos os crentes. Essa região era uma região de mais ou menos 130 mil quilômetros quadrados. Macedônia, a Caia, obviamente. Isso não é extensivo a todas as pessoas, é extensivo aos cristãos, aos imitadores dessas regiões, desses distritos, de algumas cidades. Não havia tantos cristãos assim nessa altura, nem nessa região. O apóstolo começou o trabalho missionário há pouco tempo nesses lugares. Então, por eles imitarem a Paulo, Silas e Timóteo, e obviamente serem imitadores do Senhor, eles se tornaram modelo. A palavra modelo que aqui é utilizada também é conhecida nossa. Eu, especial, por ter alguma relação com a minha profissão, são os tipos. Vocês já ouviram falar em imprensa tipográfica, como foi a de Martinho Lutero, que tem os tipos tipográficos e que fazem impressão com a pancada. A palavra que é utilizada aqui como modelo é exatamente isso. É uma marca produzida por uma pancada, é um modelo. Coincidentemente, obviamente que não, de fato eles levaram muitas pancadas, foram afligidos. E Paulo usa essa mesma palavra, de sorte que vos tornastes, depois de imitardes, modelo. Uma marca a ser imitada, uma marca a ser impressa nos outros. E aí eu pergunto, você, com tantos anos de evangélico, de cristão, é um modelo a ser imitado? Nós devemos ser modelos a ser imitados. Repito, o apóstolo Paulo não nos ensina, muito menos eu, a sermos perfeitos, porque mesmo que desejamos isso, e nós desejamos, ainda não somos. Por isso que nós precisamos de
nos tratar com amor, com misericórdia, com compaixão, orarmos uns pelos outros, perdoarmos uns aos outros. Então fica óbvio isto. No contexto aqui, é um modelo em tudo aquilo que já nos foi falado. Eles se tornaram modelos nestes aspectos. Na verdade, um modelo. E observe, eles se tornaram. Eles não eram por natureza, mas quando ouviram o Evangelho, sendo estes eleitos do Senhor, o efeito do Evangelho na vida dele foi de imitar e de se tornar modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. A partir do verso 8, então, o apóstolo vai falar de como se tornar um modelo em vista da distância dessas regiões para Tessalônica. Como é que estes outros foram alcançados e viram neles modelo? O apóstolo Paulo, então, nos diz aqui no verso 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Deles, dos Tessalonicenses, a palavra ecoou para as outras regiões. É isso que significa repercutiu. Ela soou, ela chegou aos ouvidos daqueles das regiões da Macedônia, da Acaia e por toda parte, não somente. O que foi que ressoou? Não foram coisas extraordinárias no sentido daquilo que a gente se habituou a ouvir dos dias de hoje, cura, milagres, não. O que repercutiu foi a palavra do Senhor. Os outros povos, as outras regiões da Ásia Menor, tomaram conhecimento do que houve lá. E não foi fofoca, não foi conversa fiada, não foi falar mal dos outros. O que repercutiu foi a palavra do Senhor. Deles se repercutiu, ecoou a palavra do Senhor. Eles receberam a palavra e eles entregaram. É o mesmo que o apóstolo Paulo vai se referir, palavra do Senhor, como fé para com Deus. É a mesma coisa. A fé deles para com Deus é a palavra do Senhor. Isso no verso 5 e no verso 8, quando ele vai falar desta fé, aliás, no verso 8, e evangelho, ele vai usar o termo evangelho no verso 5, palavra do Senhor, ou seja, evangelho. A fé que em vós foi produzida é palavra do Senhor, pois foi essa fé que ecoou da parte deles. Por isso, eles de fato se tornaram modelo. Observe o restante. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, palavra do Senhor, para com Deus. Não é fé nos santos, não é fé na fé, não é fé na religiosidade, não é fé por eles serem modelos, não, é a fé para com Deus. Foi isso que ecoou, foi isso que repercutiu, a tal ponto, diz o apóstolo Paulo, dele, Silas e Timóteo não terem a necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, com relação à conversão daqueles Tessalonicenses, com relação ao que eles ouviram, com relação à operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação do amor daqueles irmãos, da firmeza na esperança, das perseguições e eles se manterem firmes na expectativa da volta do Senhor, estas coisas e não outras coisas ecoou, se divulgou por toda aquela região, entre os crentes daquele lugar, de tal maneira que o que eles ouviam falar dos Tessalonicenses era só, as coisas que eles ouviam eram coisas boas, era fé em Deus e não outra coisa.
Eu pergunto, o que é que tens falado de você ou de nós? Pode ser mentiras, pode ser fofocas, mas se for verdade e forem coisas ruins ou más, precisamos nos consertar, sem dúvida. Muito bem, Paulo vai falar então do conteúdo do que era falado sobre eles no verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, eu, Silas, Timóteo, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo fala então da conversão daqueles pagãos. Eles eram idólatras, eles adoravam outros deuses, deuses mortos, deuses que não falam, deuses que não ouvem, deuses feitos por um pedaço de pau, de prata, de ouro, de metal, ídolos feitos por mãos humanas, que não têm qualquer relação, que não ensinam absolutamente nada, que não são modelos a serem imitados, a não ser que eu queira ser uma estátua. Aquela brincadeira de criança, não é? Mas se nós queremos aprender e crescer na fé e no conhecimento do Salvador, temos que ouvir do Deus vivo. É isso que Paulo diz: para servirdes o Deus vivo, em contraste com os falsos deuses, os deuses mortos, que não falam, que não cheiram, que têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, garganta, mãos, mas não gesticulam, pés, mas não andam. O Deus nosso, Pai do Senhor Jesus Cristo, é o Deus vivo e verdadeiro, em contraste com os falsos deuses daqueles tessalonicenses que agora serviam o Deus vivo e verdadeiro. Outrora serviam a quem? Ídolos mortos. Era o que eles serviam. E não aprendiam nada. Não tinham que aprender. Paulo então conclui no verso 10 com um acréscimo. Além de tudo que ele falou, da fé daqueles irmãos, do modelo que eles se tornaram, de uma conversão genuína, de uma alegria genuína produzida pelo Espírito Santo, ele conclui no versículo de número 10. Observem. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa era a expectativa daqueles irmãos. Eles tinham fé, eles serviam o Deus vivo e verdadeiro, mas eles ao mesmo tempo sofriam perseguições, angústia, dor, sofrimento, prisões, até morte. A fé que eles viviam era em meio a essas circunstâncias. Nós, graças a Deus, não passamos por isso, não é? Por enquanto. Então, nós, digamos assim, temos uma fé facilitada, não é? Entre aspas, porque não existe fé facilitada, não é? Para viver como modelo, como exemplo, há outro tipo de perseguição, de dificuldade. Primeiro nós mesmos, e depois os outros. E depois porque está fora de moda viver como vivemos. É uma coisa completamente fora de moda. Nós precisamos reinventar nossa religião para facilitar as coisas. Mas eles não. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de falar da expectativa dos tessalonicenses com relação ao retorno do Senhor, porque eles tinham dúvidas a respeito disso. Estavam sendo perseguidos, maltratados. Assim como Paulo, Silas e Timóteo, eles se viam perplexos com isso tudo. E Paulo fala que ainda assim eles reagiram bem
Por quê? Porque eles aguardavam a vida do Senhor. Alguém poderia dizer, sim, os ídolos são mortos, mas Jesus morreu. E aí? Paulo resolve esse problema. Para guardardes dos céus o seu Filho. Ele está no céu como? Vivo. Por quê? A quem Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Ele veio com esse propósito. E ele está no céu, corpo e alma, nos aguardando. Na verdade, ele virá nos resgatar, porque ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Agora observe o final, que nos livra da ira vindoura. Ora, Deus não é um Deus de amor? Não é o que a Bíblia nos ensina, né? Deus é luz, Deus é amor, Deus é espírito, e assim sucessivamente. A Bíblia não diz Deus é ira, Deus é ódio, Deus é vingança, mas fala que Deus é santo. E Deus, ele não tolera o mal. Ele se ira contra o mal e contra os malfeitores. Você não acha justo nós nos irarmos contra um sujeito que faz alguma maldade com uma criança, às vezes de meses? Não ficamos revoltados com isso? Nós não queremos justiça. Deus é o Deus de justiça. Deus de fato é amor, mas Deus é justo. Não há um conflito entre amor e justiça. Não só Jesus vem para nos dar alívio, como Paulo vai falar na segunda carta aos Tessalonicenses, logo no início, mas também tomando vingança contra os adversários. E ele nos livra da ira. Graças a Deus ele nos livra da ira. Por quê? E já concluindo, toda a ira de Deus que deveria ser lançada em você foi lançada sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você quer maior exemplo da ira de Deus? Jesus pendurado numa cruz. Aquilo é o maior exemplo da ira de Deus sobre os homens, sobre o pecado. Deus teve que matar o seu próprio filho com ira. Não foi por acaso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a ira que era para cair sobre sua cabeça, caiu sobre ele. Ele foi punido pelos seus pecados. Por isso que é alívio para você. Mas se você não foi encontrado em Cristo, se a fé que os Tessalonicenses tinham, se a fé que você tem não for a mesma fé desse modelo aqui referido, a expectativa é da ira, não é do alívio. Portanto, creia no Senhor Jesus Cristo, coloque só nele a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa, a sua fé, o seu serviço, e seja um modelo, seja um exemplo para a sua esposa, seja um exemplo para o seu marido, seja um exemplo para os seus filhos, positivamente ensinando, dando exemplo prático, não só falando, mas sendo, e também o protegendo dos malfeitores, pois nós, como crianças, nós somos como uma esponja, absorvemos com facilidade quando o irmãozinho está dando um mau exemplo e faz parte da minha turminha e começa. Não ache que você está protegido. Afaste-se disso. Não é coisa boa. Siga padrões, bons padrões. Siga modelos. Seja um exemplo. E assim, a sua expectativa, de fato, será a melhor possível. Inigualável. Que Deus, então, assim,
nos guarde, nos abençoe e nos faça modelo em aspectos de nossa vida, para a sua própria glória. Amém.